questão de hoje que diz assim: acerca dos conceitos e tecnologias relacionados à internet, os pequenos arquivos que são armazenados pelo navegador de internet no computador com informações da navegação recebem o nome de letra A, overclock, letra B, cookies, letra C, URL, letra D, browser, letra D, hardware. Pessoal, acompanha comigo. Quando a gente acessa um determinado site da web, por exemplo, eu estou usando aqui o navegador Google Chrome, estou acessando o site do CGI, do Comitê Gestor da Internet no Brasil, certo? Quando a gente acessa um determinado site, é comum o servidor desse site armazenar no nosso computador um pequeno arquivo de texto chamado de cookie. Professor, o que é um cookie? Cookie é exatamente isso, é um pequeno arquivo de texto que armazena informações sobre o acesso realizado em um determinado site pelo usuário. Então agora, os elementos que eu começar a acessar nesse site, esse site vai armazenar no meu computador um pequeno arquivo de texto chamado cookie, dizendo tudo que eu acessei nesse site aqui, ou boa parte das informações do que eu acessei nesse site. Quando num outro dia eu voltar a acessar esse mesmo site, ele primeiro vai ler o cookie que ele armazenou no meu computador e vai produzir um acesso mais personalizado ou mais identificado com o meu acesso anterior. Por exemplo, vamos supor que eu acessei um site de compra de produtos de informática, né? E, aliás, de um site de comércio eletrônico. E eu comecei a comprar só coisas relacionadas à informática. Por exemplo, livros de informática, produtos de informática. Quando eu acessei de novo aquele site, eu percebi que começou a vir propagandas direcionadas de acordo com o meu perfil. Quer dizer, propagandas que tinham a ver com informática. Isso porque a primeira vez que eu acessei e comecei a acessar a área daquele site de comércio eletrônico de produtos de informática, ele armazenou essa informação dentro de um arquivo de texto chamado cookie no meu computador, e quando eu acessei de novo, ele leu esse cookie que estava no meu computador que dizia que eu gosto de produtos de informática, e aí produziu um acesso mais personalizado de acordo com esse acesso anterior. Portanto, atenção para a teoria do que significam cookies. Cookies são pequenos arquivos de texto, é importante saber que dentro do cookie só tem texto, então são pequenos arquivos de texto que armazenam informações do acesso realizado pelo usuário num determinado site. E por que o cookie faz isso? Para que num posterior acesso, num outro acesso desse mesmo usuário naquele site, esse site possa usar esse cookie e produzir um acesso mais personalizado para esse usuário ou mais identificado de acordo com o acesso anterior. É claro que algumas provas ainda podem colocar, professor, cookie não pode ser um problema de privacidade? Pode sim, pessoal. E como o cookie pode ser um problema de privacidade? Porque armazena informações do que eu acesso a um determinado site, também é importantíssimo saber que nas configurações de privacidade do navegador, olha só, nas configurações de privacidade do navegador, nós podemos alterar os níveis de aceitação de cookies ou os níveis de bloqueio de cookies. Quer dizer, eu posso aceitar ou bloquear mais ou menos cookies de acordo com as minhas configurações de privacidade que eu faço no próprio navegador. Pessoal, com essa explicação a gente já tem condições de responder a questão, porque a questão dizia, ó, acerca dos conceitos e tecnologias relacionados à internet, os pequenos arquivos, lembra, cookies são pequenos arquivos de texto, né? Então os pequenos arquivos que são armazenados pelo navegador de internet no computador, com informações da navegação, recebem o nome de cookies. Lembra o que eu disse? São pequenos arquivos de texto que armazenam informações do que esse usuário acessa naquele site. Então a resposta aqui, sem dúvida nenhuma, nossa letra B de Brasil para essa questão. Por que não overclock da letra A? Overclock, pessoal, o que é clock? Clock é a frequência de processamento do processador do computador, que a gente chama de CPU, Unidade Central de Processamento. Fazer um overclock é elevar o nível do clock do processador a um nível mais alto do que aquele nível nominal recomendado pelo fabricante. Então o fabricante recomenda, por exemplo, um clock de 3 GHz para aquele processador. E alguém vai lá e faz um overclock e atinge 3.2 GHz.
Quer dizer, está elevando, está fazendo um overclock além do clock recomendado de segurança para aquele processador. Não era a resposta dessa questão. Por que não o URL da letra C, pessoal? O URL significa localizador de recursos uniformes e é apenas o endereço dos recursos que acessamos da internet, como por exemplo o endereço de uma página da web. Imagina que eu tenho o seguinte endereço: https://www.veonconcurso.com.br. Isso é o URL do site Veon Concurso, quer dizer, esse endereço todo é o URL do site. Então, o URL é o localizador de recursos uniformes, é o endereço, por exemplo, de uma página da web que acessamos na internet. O que é browser, pessoal, da letra D? Browser é navegador. Exemplo, o Internet Explorer, o Google Chrome, o Microsoft Edge, o Mozilla Firefox, são exemplos de navegadores de internet, quer dizer, programas que usamos para acessar as páginas da web. Esses programas que usamos para acessar as páginas da web, esses navegadores são também chamados de browsers. Então também não era a resposta. E a letra E indicou hardware. O que é hardware, pessoal? Hardware corresponde a toda a parte física da informática. Por exemplo, o teclado, o mouse, o monitor, tudo isso eu posso tocar, tudo isso é palpável. Então tudo que é palpável, tudo que eu posso tocar, a impressora é palpável, posso tocar, é hardware. O teclado é palpável, posso tocar, é hardware. O mouse é palpável, posso tocar, é hardware. Então hardware é toda a parte física da informática, tudo aquilo que é palpável, tudo aquilo que podemos tocar, que é diferente do software. O software é a parte lógica, são os programas de computador, os arquivos, os sites da web, aquilo que não podemos tocar. Valeu, pessoal? Então aqui, sem dúvida nenhuma, a resposta era a nossa letra B de Brasil para essa questão. Viu como é interessante não só resolver a certa, que era a letra B, mas é importante saber o que são as erradas, porque numa outra questão de prova, uma dessas que agora são erradas pode ser a assertiva correta. Por isso que quando a gente estuda uma questão de concurso de informática, tem que estudar as incorretas também. Essa é uma dica importante. Certo, pessoal? Na próxima